Sejam todos bem-vindos novamente, eu sou o professor Luiz Fernandes Garbossi e nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Na aula passada nós continuávamos a tratar da teoria dos sistemas de governo, né, dentro da teoria mais ampla, a teoria do governo, e examinamos brevemente o parlamentarismo. Nessa aula nós iremos examinar o presidencialismo e os sistemas híbridos, né, semipresidencialismo e semiparlamentarismo. O presidencialismo é um sistema bastante distinto do sistema parlamentarista. Né? O sistema de governo, como o próprio nome denota, né, tem como figura política central não o parlamento, não o órgão legislativo, mas o órgão executivo, né? Aqui nomeadamente o presidente da República. É um sistema de governo distinto. Ele não é fruto de uma evolução gradual, como foi o parlamentarismo, mas ele é fruto da criação em determinado momento histórico. É com a Constituição norte-americana em 1787 que se cria o presidencialismo. E ele é um sistema que não é caracterizado por uma colaboração de poderes, que é uma característica do parlamentarismo, como nós vimos na aula passada, mas é caracterizado por uma separação mais demarcada de poderes. Separação no sentido de que o poder legislativo e o poder executivo são os dois poderes que nós temos que focar nossa atenção aqui. O judiciário, ele não entra, como já dito, no que diz respeito à caracterização dos sistemas de governo, mas o que importa é a relação entre legislativo e executivo. O legislativo e o executivo nos sistemas presidencialistas têm legitimidade distinta, independente um do outro, e são mais independentes entre si do que esses dois poderes nos sistemas parlamentaristas ou nos sistemas que sofreram influência do parlamentarismo. O que eu quero dizer com maior independência entre legislativo e executivo? Ambos são eleitos pelo voto popular. Seja voto direto, seja voto indireto. Nos sistemas presidencialistas não há apenas uma eleição parlamentar, como nós vimos no parlamentarismo. Há uma eleição parlamentar e, simultaneamente, há uma eleição presidencial. E isso significa, na prática, que tanto o parlamento detém legitimação democrática, ou seja, é legitimado pelo voto popular, quanto o presidente da República, que é eleito por voto direto ou indireto, mas de um modo ou de outro recebe legitimação do voto popular. E isso tem uma consequência importante, que é a seguinte: não existe responsabilidade do presidente da República, responsabilidade política do presidente da República perante o parlamento, do mesmo modo que existe do primeiro-ministro perante o parlamento. Né? Aqui nos sistemas presidencialistas, o Congresso Nacional, que é o nome que normalmente o órgão legislativo tem nesses sistemas, não possui o poder ou a capacidade de aprovar votos de censura ou moções de desconfiança que podem acarretar a demissão pura e simples do presidente da República. Ou seja, o presidente da República não é politicamente responsável perante o Congresso Nacional. Ele se mantém no seu cargo apesar de eventual desconfiança do Congresso Nacional do órgão legislativo, porque ele detém igual legitimidade democrática. E, em contrapartida, também não há nos sistemas presidencialistas típicos a possibilidade do presidente da República dissolver o Congresso Nacional. Do mesmo modo que o Congresso Nacional não é capaz de demitir o presidente e o seu ministério, tampouco o presidente é capaz de dissolver o Congresso Nacional. Perceberam? Há uma separação mais estrita. Os dois poderes são eleitos de maneira independente e os dois poderes têm autonomia um em face do outro, o que não significa que um não interfira no outro, que um não controle o outro. Nós sabemos que o presidencialismo norte-americano é o sistema no qual surge o famoso sistema do checks and balances, né? Freios e contrapesos. A ideia é exatamente de que um poder controle o outro, sopese o outro. Né? Existe algum grau de interferência, mas não existe um grau de interferência tão grande quanto existe no sistema parlamentarista. Não há responsabilidade política do presidente da República em face do Congresso Nacional e o Congresso Nacional não pode ser dissolvido pelo presidente da República. Grosso modo é isso. Tem outras características. Como o nome denota, a principal autoridade, o principal órgão aqui é o chefe do Poder Executivo. Esse é o órgão que tem o maior protagonismo político. O chefe do Poder Executivo aqui é um único órgão, não existe um executivo bipartido como existia no parlamentarismo, como nós examinamos. Existe um único órgão, que é o Presidente da República, que concentra em si mesmo, ao mesmo tempo, as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, aquelas funções mais de representação política do Estado, interna ou internacional, e as funções de governo propriamente ditas. Existe uma série de outras distinções. Os ministros de Estado aqui não são escolhidos pelo Congresso Nacional. Os ministros de Estado são escolhidos livremente pelo presidente da República, que livremente os nomeia e livremente os exonera. Então aqui existe uma diferença, né? O ministro de Estado no sistema
presidencialista, ou às vezes chamado secretário de Estado, ele é responsável apenas perante o presidente da República de um ponto de vista político. Eu não estou falando aqui de responsabilidade jurídica, isso é outra coisa. Mas do ponto de vista de permanecerem nos seus cargos, os ministros de Estado no presidencialismo são nomeados por iniciativa do presidente da República e permanecem no cargo em princípio, enquanto gozarem da confiança do presidente da República, né? Então, essas são algumas características importantes do presidencialismo. O presidencialismo concentra poderes nas mãos do presidente. Notem que o presidente não pode ter seu mandato abreviado por iniciativa do Congresso Nacional. Isso significa que ele consegue se manter no poder ainda que não tenha maioria no Congresso Nacional. Óbvio que é um pouco mais difícil governar sem ter a maioria no Congresso Nacional, porque muitas políticas do Executivo dependem de aprovação de lei pelo Congresso. Além disso, as próprias políticas do Executivo muitas vezes são objeto de controle político pelo Congresso Nacional, mas a possibilidade de simples afastamento por simples decisão do Congresso do presidente não é possível, não é? De maneira diferente do que ocorre no parlamentarismo. Impeachment é uma outra coisa. Impeachment pressupõe que o presidente da República tenha cometido crime de responsabilidade. É um misto de responsabilidade política e jurídica, então não é uma responsabilidade puramente política, como é o caso da responsabilidade do primeiro-ministro perante o parlamento, no parlamentarismo. É preciso demonstrar que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade, e o processo de acusação, defesa e julgamento do presidente da República é um processo complicado, que tem características próximas de um processo judicial. Diferente lá do processo de aprovação de uma moção de censura ou voto de confiança, que é muito mais simples. Então, existe uma diferença importante aqui nesse aspecto também. Então, são sistemas que não se confundem, né? São sistemas que têm características próprias. O presidente concentra em si não só as funções de chefe de Estado e chefe de governo, mas uma série de implicações ou decorrências dessa concentração, né? Ele é chefe das Forças Armadas, é chefe da Administração Pública Federal, ele tem uma série de funções, efetivamente é uma autoridade muito poderosa. É uma autoridade cujo afastamento é bastante difícil, porque o impeachment é de movimentação difícil, pressupõe uma série de coisas. Então, o presidencialismo ele tem uma tendência à estabilidade. Se o parlamentarismo ele é um sistema marcado por um elevado grau de responsabilidade, mas em contrapartida pode gerar alguma instabilidade, porque pode haver a qualquer momento, como nós vimos, derrubada ou queda do gabinete ou do governo, ou dissolução do parlamento. O presidencialismo, por outro lado, é o contrário, né? Ele tem de um certo lado, uma irresponsabilidade no sentido político. Nem o Congresso é responsável perante o chefe de Estado, nem o chefe de governo é responsável perante o Congresso, né? Os mandatos normalmente começam e terminam, só são abreviados antes do seu fim em situações absolutamente excepcionais, morte ou impeachment, que são situações difíceis de ocorrência mais rara, né? E, no entanto, ele ao mesmo tempo é um sistema, o presidencialismo é um sistema que tem uma maior estabilidade, exatamente em função dessa ausência de mecanismos que permitam a abreviação dos mandatos legislativo ou executivo de maneira mais simples, né? Então, grosseiramente, né, de maneira bastante superficial, essas são as principais distinções, as principais características distintivas desses dois sistemas de governo. Algo que é preciso que seja dito. Se o parlamentarismo é um sistema de governo que é compatível tanto com a forma republicana quanto com a forma monárquica de governo, como nós vimos na aula passada, o presidencialismo é um sistema de governo que é criado apenas para a forma republicana de governo. Ou seja, esse sistema é incompatível com a forma monárquica de governo. Nós não teremos monarquias presidencialistas. Nós teremos monarquias parlamentaristas ou de outro tipo, mas não presidencialistas. Necessariamente, o sistema presidencialista pressupõe uma forma de governo republicana. Sempre serão, portanto, repúblicas presidencialistas, ok? Dito isso, né, nós passaremos para o último tópico desse ponto da nossa aula, que é exatamente os sistemas híbridos, semi-parlamentaristas ou semi-presidencialistas. Como nós vimos na aula inicial desse ponto dos sistemas de governo, nós já percebemos que esses sistemas são aqueles que combinam, em alguma medida, elementos típicos do presidencialismo e elementos típicos do parlamentarismo. Por que é que se fala em semipresidencialismo, né, ou semiparlamentarismo? Por que esses conceitos não se confundem? Teoricamente, se preponderam os elementos presidencialistas, como é o caso, por exemplo, da França, se fala em semipresidencialismo. O sistema é mais presidencialista do que parlamentarista, mas tem traços do parlamentarismo, como, por exemplo, a responsabilidade do primeiro-ministro perante a Assembleia Nacional, o órgão legislativo, ou como, por exemplo, a possibilidade de dissolução da Assembleia Nacional, do órgão legislativo, por decisão do chefe de Estado.
né? Se, por outro lado, preponderam os elementos típicos do parlamentarismo, se fala normalmente em semi-parlamentarismo. Então, nós teremos um esquema institucional mais próximo do parlamentarismo, mas em que existem elementos estranhos ao parlamentarismo que são oriundos do presidencialismo. Então, os sistemas podem ser mistos, né, em diferentes graus, né? É algo muito peculiar. Cada sistema semipresidencialista é único, não é? Ele é bastante peculiar. Por que é que se criaram os sistemas semipresidencialistas? Exatamente para se tentar unir os benefícios, né, os aspectos positivos dos dois sistemas de governo, presidencialista e parlamentarista, e ao mesmo tempo evitar alguns dos seus defeitos. Para tornar a explicação desses sistemas um pouco mais fácil, eu vou usar um exemplo. Vou falar do semipresidencialismo francês, que eu conheço um pouco melhor e que acho que pode ilustrar. Como é que funciona mais ou menos o semipresidencialismo francês? Nós temos uma república semipresidencialista. Existe um presidente da república que é eleito, né, pelo voto popular. Essa é a principal autoridade, então ele é mais presidencialista do que parlamentarista. Existe, de outro lado, um parlamento bicameral, que é composto por uma Assembleia Nacional e um Senado, não é? Também eleitos, não é? O presidente da República é irresponsável politicamente perante o parlamento, perante a Assembleia Nacional, ou seja, não pode ser destituído em situações normais pela Assembleia Nacional, não é? Mas o primeiro-ministro é responsável perante a Assembleia Nacional, ou seja, o primeiro-ministro pode sofrer um voto de censura ou uma moção de censura ou um voto de desconfiança e eventualmente ser destituído. Só que esse primeiro-ministro, embora responsável perante a Assembleia Nacional, perante o parlamento, não é escolhido, não é nomeado pelo parlamento, é nomeado pelo presidente da República. Então vejam que aqui não dá para confundir esse sistema com o parlamentarismo. No parlamentarismo ele seria nomeado pelo parlamento. Aqui não, ele é nomeado pelo presidente da República. Por outro lado, para não virar um mero secretário de Estado ou ministro, ele não é responsável perante o presidente da República, ou seja, o presidente da República não tem competência para demiti-lo. Então ele tem uma certa autonomia em face do presidente da República, embora o presidente da República tenha mais poderes do que o primeiro-ministro. Aqui as funções de governo são divididas entre presidente e primeiro-ministro. Os ministros que compõem o gabinete são nomeados pelo presidente da República por indicação do primeiro-ministro. Mas, igualmente, não são responsáveis pelo presidente da República, são responsáveis pelo parlamento. Perceberam? Nós temos aqui elementos que são completamente estranhos ao parlamentarismo e, ao mesmo tempo, nós temos elementos que são completamente estranhos ao presidencialismo, ou seja, um sistema híbrido, em parte parlamentarista, em parte presidencialista. Por que é que se criou isso na França, por exemplo? Porque o sistema parlamentarista puro não funcionou muito bem na Terceira e na Quarta Repúblicas na França, e, portanto, na Quinta República, com a Constituição de 1958, se criou um sistema híbrido que, ao que parece, passou a funcionar bem melhor, né? Nós não temos tempo de aprofundar, mas apenas fica aqui a notícia que existem, então, esses sistemas mistos, esses sistemas híbridos. Uma última observação é necessária, tanto o presidencialismo como o parlamentarismo tem diversas variantes. Então, por exemplo, o parlamentarismo de tipo alemão, chamado parlamentarismo de chanceler, é diferente do parlamentarismo de tipo britânico e de outros sistemas parlamentaristas. Cada um tem a sua peculiaridade. O presidencialismo norte-americano é diferente do presidencialismo implantado em vários países da América Latina, que também tem traços próprios, específicos, peculiares, como o chamado hiperpresidencialismo, que tem uma concentração muito grande de poderes nas mãos do presidente, ou como o chamado presidencialismo de coalizão, que é uma figura como nós temos no Brasil, que o presidente governa com um Congresso Nacional pluripartidário e, portanto, depende muito do apoio dos presidentes, isso dos partidos políticos, inclusive dos pequenos, e isso traz uma série de complexidades. Mas nós não conseguimos aqui examinar todos esses detalhes, então nós temos que ficar com esse panorama geral. Não é? Em geral é isso sobre os sistemas de governo. Eu agradeço a atenção de todos e na próxima aula nós vamos começar a estudar a teoria dos regimes políticos ou dos regimes de governo. Obrigado e até lá.